Fala, pessoal! Que bom ver vocês por aqui mais uma vez. Sou eu de volta para bater aquele papo maroto sobre cinema, do jeito que a gente gosta, sem frescura, sem papas na língua e com aquela opinião sincera de quem realmente assiste a essas produções de cabo a rabo. Hoje resolvi resgatar um filme que deixa muita gente dividida quando o assunto é arte marcial e cinema asiático. Vou falar de O Protetor 2, lançado ali por volta de 2013, a sequência direta daquele clássico de 2005 do Tony Jaa que deixou todo mundo de boca aberta na época. Se você assistiu ao primeiro, com certeza lembra do desespero do cara para recuperar o elefante dele. Era uma premissa tão simples, mas a execução das lutas era tão surreal que o filme virou cult instantaneamente. Só que aí os produtores olharam para aquilo e pensaram que precisavam faturar mais um pouco. Demorou um bocado de tempo para essa continuação sair do papel, o que já é um sinal estranho no meio do cinema de ação. Normalmente, quando um filme explode desse jeito, a indústria tenta empurrar uma sequência goela abaixo em 2 ou 3 anos no máximo. Aqui não, eles esperaram quase uma década para lançar a continuação. E o resultado disso é uma bagunça bem curiosa que vale a pena a gente analisar em detalhes. Quando eu decidi rever O Protetor 2 para gravar este vídeo, confesso que me veio uma nostalgia misturada com um pé atrás gigante. Sabe aquele sentimento de que você sabe que vai encontrar algo meio duvidoso, mas mesmo assim decide se arriscar pela consideração ao ator principal? Foi exatamente isso. O Tony Jaa marcou uma geração inteira de fãs de artes marciais no começo dos anos 2000. O cara fazia acrobacias sem dublê, sem cabo de aço visível, entregando uma violência física real que parecia doer só de olhar. Aí você pega essa continuação e descobre que eles resolveram encher o filme de efeitos visuais computadorizados de qualidade contestável. É um choque cultural dentro da própria franquia. Mas calma, não vamos atropelar as coisas. Quero trocar essa ideia com vocês do começo ao fim, passando pela história, pelo elenco, pelas cenas de ação e por tudo o que rolou nos bastidores para que essa obra existisse. Pega aí a sua bebida, se acomoda na cadeira, porque a gente tem muito pano para manga hoje. Para começar nossa conversa, vamos dar uma olhada no contexto em que esse filme surgiu. No primeiro filme, a grande força do enredo era a simplicidade aliada à autenticidade. Você tinha o Kham, um garoto do interior da Tailândia que cresceu protegendo os elefantes sagrados da família dele. Quando os contrabandistas roubam o animal, ele vai até a Austrália descer a porrada em todo mundo. Pronto, era só isso o que o público precisava para se divertir por 2 horas. Em O Protetor 2, os roteiristas tentaram criar uma teia de conspiração que sinceramente não precisava existir. Eles pegaram a mesma ideia do elefante roubado ou do dono do acampamento assassinado e jogaram um monte de elemento político e de agências internacionais no meio. De repente, o nosso protagonista, que é um cara super humilde e focado apenas na vida rural, se vê envolvido numa trama que envolve o Interpol, gangues de motoqueiros, torneios clandestinos e assassinos de aluguel internacionais. Fica uma sensação estranha de que colocaram ingredientes demais numa receita que funcionava justamente por ser simples. E aí entramos na famosa história do filme. A coisa toda começa quando a dona do maior acampamento de elefantes da região é morta misteriosamente. E divirta-se tentando entender como o protagonista vai parar na cena do crime no momento mais errado possível, virando o suspeito número 1 da polícia local e da família da vítima. É aquele clichê clássico de cinema de ação dos anos 80 e 90. O mocinho está no lugar errado, na hora errada, e agora todo mundo quer a cabeça dele. A partir daí, o Kham precisa fugir de todo mundo enquanto tenta provar a sua inocência e, claro, descobrir quem realmente matou a mulher e onde foi parar o seu amado elefante. Porque sim,
A motivação dele continua sendo o elefante. Você pode até achar engraçado o cara mover montanhas e derrubar exércitos por causa de um animal, mas no contexto cultural da Tailândia e na lógica dessa franquia, faz todo o sentido do mundo. O problema é como o roteiro conecta os pontos para nos levar de uma cena de luta para outra. Enquanto nosso herói corre para salvar a pele, ele esbarra com um agente da Interpol que foi enviado para a região para cumprir uma missão secreta. Essa adição do agente internacional tenta dar um ar mais global e moderno para o filme. O cara tenta ajudar o Cam, mas na verdade acaba deixando tudo mais confuso, porque as jurisdições se atropelam e ninguém sabe ao certo em quem confiar. Para piorar a situação do protagonista, aparecem duas gêmeas vingativas que são sobrinhas da dona do acampamento assassinada. Elas acham do fundo do coração que o Cam é o assassino e saem em uma caçada implacável contra ele. As duas são lutadoras extremamente habilidosas, o que garante algumas sequências de combate bem movimentadas no meio da correria. Só que tudo acontece de forma tão rápida e sem respiro que o telespectador fica até tonto tentando acompanhar quem está perseguindo quem a cada 10 minutos de projeção. A sensação que dá ao assistir é que o diretor Prashya Pinkael e a equipe de produção disseram o seguinte: vamos socar o máximo de ação possível na tela e o roteiro a gente ajusta depois. O ritmo do filme é totalmente descompassado. Tem momentos em que a narrativa anda muito rápido, pulando de um cenário para o outro sem nenhuma transição lógica, e outros em que ela simplesmente para mostrar uma sequência de luta super longa que nem precisava durar tanto tempo. É essa oscilação rápida e lenta que deixa a experiência meio caótica. Mas se você desligar o cérebro para os furos de roteiro e focar puramente no entretenimento passageiro, dá para tirar algum proveito. Não é uma obra-prima do cinema asiático, longe disso, mas também não é o pior filme de artes marciais já feito na história. Fica ali num meio-termo curioso que merece ser dessecado. Outro ponto que chama muito a atenção é a presença de atores ocidentais no elenco. Isso foi uma clara tentativa dos produtores de vender o filme com mais facilidade para o mercado americano e internacional. Eles trouxeram ninguém menos que o RZA, um dos fundadores do Wu-Tang Clan, para fazer o papel do vilão principal. Se você acompanha a cultura pop, sabe que o RZA é apaixonado por artes marciais e cinema de Kung Fu clássico. O cara vive mandando referências aos filmes da Shaw Brothers nas músicas dele e até já dirigiu produções do gênero. Ver ele aqui como o mestre das sombras que comanda um ringue de lutas clandestinas é, no mínimo, interessante. Ele tem aquela presença marcante, uma postura estilizada, mas a atuação dele varia bastante entre o sério e o exagerado. Ainda assim, é uma adição estilosa que traz um charme diferente para a produção. O grande gargalo de O Protetor 2, aquilo que faz a maioria dos fãs do primeiro filme torcer o nariz, é a escolha estética em relação aos efeitos visuais. O primeiro filme se destacou no mundo inteiro justamente por causa do realismo cru. Não tinha sangue digital caindo da tela, não tinha explosão feita no computador parecendo videogame antigo. Era osso batendo em osso, dublês caindo de alturas absurdas em cima de caixas de papelão e o Tony Jaa mostrando a força do Muay Boran de verdade. Nesta sequência, por algum motivo bizonho, a equipe resolveu usar computação gráfica para tudo. Tem fogo falso, tem faca caindo que parece desenhada no pente, tem fundo verde aparente e até raios elétricos em algumas lutas. Ver um mestre da arte marcial física cercado por CGI de baixa qualidade é doloroso para qualquer entusiasta do gênero. Você fica se perguntando o tempo todo por que diabos tomaram essa decisão criativa. A verdade é que no início dos anos 2010 houve essa onda no cinema asiático de tentar adotar a tecnologia 3D
e os efeitos digitais a todo custo para tentar competir com os blockbusters de Hollywood. Só que o orçamento dessas produções locais não chegava nem perto do orçamento de um filme da Marvel ou de uma grande franquia americana. O resultado dessa ambição desmedida foi um filme com visual datado já no dia do seu lançamento. As lutas continuam tendo uma coreografia bacana em vários momentos, porque o talento dos dublês e do elenco artesanal continua lá, mas o acabamento visual estraga a imersão. É como se você comprasse um carro esportivo incrível, mas pintasse a lataria com tinta guache que sai na chuva. A estrutura do carro é boa, mas o visual decepciona logo de cara. Mesmo com todas essas ressalvas, eu não consigo odiar esse filme totalmente. Ele tem uma energia contagiante de filme B que sabe que é exagerado e não se leva tão a sério em determinados momentos. Tem uma cena de perseguição de motocicletas nos telhados que é o puro suco do absurdo visual. É o tipo de sequência em que a lógica da física é jogada pela janela sem nenhum pudor. Se você entrar no clima e aceitar que está assistindo a um espetáculo de dublês fazendo loucuras com um filtro digital esquisito por cima, a diversão acontece. Não chega perto da genialidade do primeiro filme, que para mim continua sendo uma referência absoluta do cinema de ação moderno, mas serve como um passatempo honesto para uma tarde de domingo sem nada melhor para fazer. E a atuação em geral, vamos ser muito sinceros aqui entre nós. Ninguém assiste a um filme do Tony Jaa esperando performances dignas de premiação no Oscar. O foco aqui é o impacto físico e a presença de cena. O Tony Jaa continua entregando aquela cara de dor, desespero e determinação que ele sabe fazer muito bem. O carisma dele como herói relutante funciona porque a gente realmente torce para o cara recuperar o elefante e sair vivo daquela confusão toda. O restante do elenco flutua entre o aceitável e o pastelão. Tem personagens secundários que existem puramente para dar um alívio cômico bastante duvidoso, daqueles que funcionam muito bem para o público local da Tailândia, mas que para o espectador ocidental soaram um pouco exagerado e fora do tom. Quando o filme chegou aos cinemas e depois ao mercado de vídeo, as críticas foram bastante duras e com razão. A maioria dos críticos e dos fãs do gênero apontou exatamente esses problemas que estou destacando aqui. O consenso geral foi de que a obra era um produto mediano, que só existiu por causa do peso do nome do primeiro filme. Ficou aquele gosto de que a franquia poderia ter entregado algo muito mais épico se tivesse mantido os pés no chão e focado no realismo acrobático que consagrou o estilo do Tony Jaa no começo da carreira dele. O tempo que se passou entre os dois filmes acabou criando uma expectativa gigante na cabeça do público, e quando a entrega foi esse pacote cheio de efeitos digitais duvidosos, o choque foi inevitável. No entanto, vale ressaltar como esse filme se encaixa no grande cenário das artes marciais no cinema. Ele representa o fim de uma era e a transição para um modelo mais comercial e pasteurizado. Ele tenta ser um filme de ação para a massa, com uma pegada quase de gibi, onde os heróis e vilões parecem ter superpoderes implícitos. Se você olhar sob essa ótica de entretenimento sem compromisso, ele tem o seu valor histórico e de entretenimento. Não dá para descartar totalmente o esforço físico que a equipe de dublês fez ali. As coreografias de luta ainda têm momentos brilhantes em que o Muay Thai tradicional se mistura com outras modalidades, mostrando a versatilidade dos profissionais envolvidos na produção. Para a gente encerrar essa nossa introdução geral sobre o Protetor 2, o saldo final é de um filme que tentou abraçar o mundo e acabou escorregando na própria ambição visual. Tem lutas decentes? Tem. Tem atores conhecidos no meio do caminho? Tem. Mas o excesso de computação gráfica e o roteiro remendado impedem que ele chegue ao topo do gênero. Se você é fã do Tony Jaa e quer ver tudo o que o cara já fez na vida, vale a pena dar o play.
Se você procura a magia rústica e impressionante do primeiro filme, vá com a expectativa bem alinhada para não se decepcionar. A gente ainda vai destrinchar muito mais detalhes sobre as cenas de combate, a trilha sonora, as curiosidades das filmagens e a bilheteria desse longa. E aí, galera, bem-vindos de volta para essa segunda parte do nosso papo sobre O Protetor 2. Na primeira parte, a gente deu aquela geral sobre a premissa, as escolhas estéticas duvidosas e o choque que foi ver essa continuação quase 10 anos depois do original. Agora, quero me aprofundar um pouco mais nos bastidores e na estrutura que fez esse filme acontecer, porque a história por trás da criação dessa obra é tão doida quanto o próprio roteiro. Para vocês entenderem o contexto real de quando esse projeto começou a sair do papel, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Depois do sucesso avassalador do primeiro filme em 2005, o Tony Jaa virou uma estrela internacional do dia para a noite. Todo mundo em Hollywood queria o cara, todo estúdio de ação tentava colocar a mão nele. Só que a carreira dele passou por momentos extremamente turbulentos na Tailândia, com problemas contratuais, estresse extremo nas filmagens de Ong Bak 2 e até um período em que ele decidiu se afastar de tudo e virar monge num templo budista. Quando ele finalmente voltou para o cinema comercial e aceitou fazer O Protetor 2, o cenário da indústria já tinha mudado completamente. O estúdio Saramonkol Film International sabia que precisava entregar algo gigante para recuperar o tempo perdido, mas eles cometeram o erro clássico de achar que mais é melhor. Mais orçamento, mais efeitos especiais, mais personagens de fora e mais explosões. Só que no cinema de artes marciais tradicional, o excesso de penduricalhos quase sempre atrapalha a essência do negócio. A grande razão para o primeiro filme ter funcionado tão bem foi a direção do Pratya Pinkayu, aliada à coordenação de lutas do mestre Pana Hitchcray, que infelizmente faleceu pouco tempo depois desta sequência. O Pana Hitchcray era simplesmente o cérebro por trás de todas as sequências de ação insanas do cinema tailandês. O estilo dele era brutal, focado em mostrar o impacto real, com dublês que literalmente se colocavam em perigo para entregar a melhor tomada possível. Nessa segunda parte da franquia, percebe-se claramente uma luta interna entre a visão clássica do Pana Hitchcray e as exigências do estúdio para tornar o filme uma produção moderna em 3D. Naquela época, o cinema mundial estava obcecado pelo 3D por causa do sucesso de Avatar, e todo o estúdio achava que precisava lançar seus filmes nesse formato para cobrar ingressos mais caros. Só que filmar artes marciais em 3D nativo ou converter na pós-produção exige uma linguagem de câmera completamente diferente. No cinema tradicional de ação asiático, você usa cortes rápidos, ângulos fechados para dar sensação de velocidade e aproximação física. Para o 3D funcionar sem dar dor de cabeça no público, a câmera precisa ficar mais parada, os cenários precisam ter mais profundidade e as lutas têm que ser mais espaçadas. Essa exigência técnica engessou bastante a fluidez característica que o Tony Jaa costumava ter na tela. E fala sério, galera, a gente percebe esse engessamento em várias cenas do filme. Tem momentos em que o Tony Jaa dá um chute ou arremessa um objeto na direção da câmera de um jeito tão forçado só para fazer o efeito 3D pular na cara do espectador, que fica parecendo uma atração de parque de diversões dos anos 90. Em vez de a câmera seguir a plasticidade do movimento do lutador, é o lutador que precisa adaptar a sua arte marcial para servir ao ângulo da câmera 3D. É por isso que muitos movimentos parecem menos viscerais do que no primeiro longa. A sensação de perigo real, de que aqueles caras realmente estavam se quebrando na filmagem, desapareceu sob uma camada pesada de planejamento técnico voltado para a profundidade de tela e para os efeitos gerados por computador.
Mas nem tudo é desastre quando a gente analisa o design de produção e as locações. O filme faz um trabalho interessante em mostrar uma Tailândia mais urbana, noturna e industrial, em comparação com as paisagens mais tradicionais e rurais que a gente costuma ver em produções locais. Tem um contraste bem marcado entre a simplicidade do Cam, o nosso protagonista, que só quer viver em paz no seu acampamento de elefantes vestindo roupas simples de algodão, e o mundo decadente, cheio de luzes de neon, garagens abandonadas e arenas subterrâneas onde as gangues e os vilões operam. Esse contraste visual reforça essa ideia do homem tradicional do campo sendo jogado no meio de uma selva de pedra corrupta e moderna. Outro detalhe bacana de ressaltar é como o roteiro tenta amarrar as origens das lutas corporais com a própria cultura do país. O Cam não é apenas um cara que sabe bater. Ele é o herdeiro de uma linhagem de guardiões conhecidos como Jaturan Kabart, os guerreiros sagrados que protegiam os elefantes de guerra dos reis da Tailândia nos tempos antigos. As técnicas de luta que ele usa no filme são derivadas do Muay Boran, especificamente focado em desarticular juntas, quebrar ossos e usar os joelhos e cotovelos como armas letais. Quando o filme esquece os efeitos de computação gráfica e deixa o Tony Jaa executar esses movimentos de imobilização e impacto de perto, o filme brilha. É o Tony Jaa em seu estado puro, mostrando por que ele se tornou uma lenda viva do cinema de ação. Também vale a pena conversar sobre a introdução das personagens femininas nesta sequência, em especial as gêmeas Ping Ping e Pong Pong, interpretadas pelas profissionais de artes marciais Dija Yanin e Terada Kitseriprapas. A Dija Yanin já era uma figura gigantesca no cinema de ação tailandês depois de ter estrelado o filme Chocolate em 2008, onde ela impressionou o mundo inteiro com suas habilidades acrobáticas e seu estilo de luta agressivo. Ver a Dija Yanin dividir a tela com o Tony Jaa era o grande sonho de consumo de 10 em cada 10 fãs de artes marciais daquela época. A expectativa para esse encontro na tela era astronômica. E quando o filme finalmente entrega esse confronto, a energia muda completamente. A participação da Dija Yanin traz um dinamismo excelente para as cenas de perseguição. As personagens delas têm uma motivação pessoal muito forte, mesmo que baseada num erro absurdo de julgamento. Elas acreditam piamente que o Cam assassinou a tia delas de forma covarde, então elas não estão ali apenas para cumprir uma ordem, elas estão em uma missão de vingança familiar visceral. Isso dá um peso emocional diferente para as lutas entre eles. O Cam não quer machucar as garotas porque sabe que elas são inocentes na história e que foram manipuladas pelos verdadeiros vilões, o que força o nosso herói a lutar de forma defensiva na maior parte do tempo, desviando dos golpes fatais sem tentar matar as suas oponentes. Essa dinâmica do lutador poderoso que precisa se conter para não destruir adversários enganados é um clichê ótimo do cinema de artes marciais e funciona muito bem aqui. A velocidade das pernas da Dija Yanin, em contraste com a força bruta dos golpes do Tony Jaa, gera algumas das melhores sequências de coreografia da primeira metade do filme. Pena que o roteiro não dá o espaço necessário para desenvolver melhor esse conflito, usando as garotas apenas como obstáculos temporários até que o protagonista consiga chegar aos verdadeiros mandantes de toda a conspiração. E é engraçado notar como o filme tenta desesperadamente equilibrar esses momentos de combate físico pesado com tiradas de comédia que parecem ter saído de uma sitcom antiga. O personagem do policial tailandês que trabalha com a Interpol, que deveria servir como uma ponte séria de investigação, muitas vezes vira o alívio cômico absoluto das cenas.
Ele passa metade do filme correndo atrás do Cam, tentando mediar os problemas e levando a pior em quase todas as situações. Essa alternância brusca de tom. Em um minuto, alguém está tendo o braço quebrado ao meio, e no minuto seguinte tem uma piada pastelão sobre trânsito ou confusão de identidade. É uma marca registrada do cinema popular tailandês, mas que costuma causar um certo estranhamento no público ocidental que espera um thriller de ação mais sombrio e uniforme. No fim das contas, esta segunda parte da nossa análise mostra que O Protetor 2 foi uma produção atropelada pelas ambições comerciais de sua época. Eles tinham em mãos a reunião do maior astro de artes marciais do país, Tony Jaa, a maior estrela feminina do gênero, Jida Yanin, e o maior mestre de coreografias da Ásia, Pana Hitchcray. Tinha tudo para ser o maior filme de ação da década no cinema asiático. No entanto, a obsessão pelo formato 3D, a inserção desnecessária de efeitos digitais de baixa qualidade e um roteiro cheio de pontas soltas acabaram sabotando o potencial que esses talentos tinham juntos. Mas não se preocupem, porque na nossa próxima parte a gente vai entrar a fundo no grande vilão da história, na performance do RZA e no clímax insano que envolve um chão eletrificado. E aí, pessoal? Preparados para continuar essa nossa jornada por O Protetor 2? Se na parte anterior a gente falou bastante sobre os bastidores e como a febre do 3D acabou engessando a produção, agora chegou o momento exato de focar no grande destaque do filme: os vilões, o submundo do crime e aquela presença ilustre que pegou todo mundo de surpresa no elenco ocidental. Vamos falar abertamente sobre o RZA e o seu papel como LC, o grande orquestrador dessa bagunça toda. Para quem não está ligado, o RZA é simplesmente uma lenda viva do hip-hop americano, criador e produtor principal do lendário grupo Wu-Tang Clan. O cara sempre foi um aficionado completo por filmes de Kung Fu dos anos 70, samurais e cultura oriental. Tanto que a discografia inteira dele é recheada de áudios extraídos de clássicos de artes marciais. Então, quando o nome dele apareceu como o grande vilão de uma produção tailandesa do Tony Jaa, os fãs de cultura pop simplesmente surtaram de curiosidade. A proposta para o personagem do RZA em O Protetor 2 era bem ambiciosa na teoria. O LC é um bilionário misterioso, colecionador de artefatos raros e um apaixonado doente por artes marciais que comanda um clube de lutas clandestinas subterrâneo. Mas ele não quer apenas assistir aos combates, ele coleciona os melhores lutadores do mundo como se fossem peças de xadrez ou estátuas valiosas. O cara literalmente tatua números no corpo dos seus capangas para indicar a classificação deles no ranking pessoal de poder. Se você é o número 20, você é respeitado. Se você é o número 2, você é um assassino praticamente imbatível. E o grande objetivo do LC na vida passa a ser recrutar, por bem ou por mal, o nosso protagonista Cam para ser a sua joia da coroa, o número 1 do seu exército pessoal. A ideia do vilão que trata guerreiros humanos como itens de colecionador é um clichê sensacional dentro do gênero de ação. Cria um ar de vilania extravagante que combina perfeitamente com a proposta estilizada do longa. Só que na hora de ver o RZA atuando na tela, a recepção do público acabou sendo um tanto dividida. De um lado, a gente tem que reconhecer que o cara esbanja carisma e estilo. Ele entrega um vilão refinado, que veste ternos impecáveis enquanto toma charutos e assiste a execuções sumárias sem piscar os olhos. Por outro lado, quando o roteiro exige que ele entre em combate direto contra o Tony Jaa no terceiro ato, a diferença física e de habilidade técnica entre um ator de Hollywood/músico e um mestre do Muay Thai fica ridiculamente evidente.
Para tentar compensar essa diferença de ritmo entre os dois atores na hora da pancadaria, os diretores apelaram para truques de edição, dublês e, novamente, para aquela computação gráfica que a gente tanto criticou. O LC usa luvas reforçadas ou técnicas de impacto que supostamente tornam os socos dele devastadores a ponto de arremessar o Tony Jaa longe. Só que a execução disso em cena parece meio artificial. Você olha para o Tony Jaa, um cara que passou a vida inteira treinando a movimentação física perfeita, e percebe que ele precisa vender os golpes de um jeito exagerado para parecer que o personagem do RZA é uma ameaça física real. Mas quer saber de uma coisa? Apesar de ser uma escolha esquisita, essa presença do RZA dá uma energia de filme B tão absurda e divertida que é quase impossível não dar um sorriso acompanhando aquilo tudo. Além do LC, o filme constrói uma galeria de capangas numerados que servem como uma verdadeira escada de obstáculos para o Cam. À medida que o protagonista vai invadindo o complexo do vilão, ele precisa ir enfrentando lutador por lutador em uma estrutura que lembra muito a progressão de um videogame de luta clássico dos anos 90, tipo Street Fighter ou Mortal Kombat. Cada assassino tem um estilo visual próprio e uma modalidade de combate específica. Tem o cara focado em arremessos brutais, tem lutadores peritos em armas brancas e tem até gangues inteiras vestidas com roupas urbanas que usam técnicas de parkour e acrobacias de rua para cercar o nosso herói. Uma das sequências mais icônicas e comentadas desse meio de filme é a luta contra o número 2, interpretado pelo excelente ator e artista marcial Mahésh Crump. O Mahésh é um cara gigantesco, com uma agilidade impressionante e uma presença de cena ameaçadora de verdade. A luta entre o Cam e o número 2 acontece em um ambiente fechado, perto de trilhos de trem e áreas industriais, e é de longe um dos pontos altos do filme em termos de coreografia física. Ali você vê o Tony Jaa sendo testado de verdade por um oponente que tem alcance, força e velocidade. A dinâmica entre a rapidez do Muay Thai, do Cam, e o estilo pesado e agressivo do número 2 entrega minutos de pura adrenalina sem precisar depender tanto de efeitos digitais. É o tipo de cena de combate que limpa o paladar do espectador depois de assistir a tantos efeitos visuais duvidosos. E não dá para deixar de mencionar a participação do ator norte-americano Dan Chupong, outro grande nome do cinema de ação tailandês que estrelou filmes incríveis como Born to Fight. Ter o Dan Chupong no elenco como um dos capangas de elite do vilão foi uma sacada genial para os fãs ardorosos do cinema asiático. A inclusão desses nomes mostra que a produção realmente tentou montar um elenco de dublês e lutadores de altíssimo nível. O problema nunca foi o talento das pessoas que estavam na frente da câmera, mas sim as decisões de direção e edição que tentavam transformar lutas perfeitamente executadas em espetáculos visuais artificiais cheios de filtros e cortes desnecessários. Conforme a trama avança para o seu terço final, o plano do Hélice fica ainda mais mirabolante e sinistro. Ele não quer apenas usar o Cam como seu lutador particular. Ele envolve o protagonista em uma conspiração geopolítica para assassinar um líder político de alto escalão durante uma conferência de paz. A lógica do vilão é usar o amor que o Cam tem pelo seu elefante como chantagem psicológica. Se o Cam não cumprir a missão e assassinar a autoridade indicada, o elefante morre, e para garantir que o herói não dê para trás, eles ainda colocam uma microbomba no próprio animal. Sim, meus amigos, vocês não ouviram errado. O roteiro colocou um explosivo em um elefante para forçar o protagonista a virar um assassino internacional. É esse nível de loucura narrativa que torna O Protetor 2 um filme tão único e bizarro na história do cinema de ação.
Quando você para pensar no absurdo dessa premissa, fica claro que o filme abandonou qualquer tipo de pé no chão que ainda restava. O primeiro filme já tinha uma premissa exagerada, mas se mantinha focado na busca pessoal e no submundo do tráfico de animais e prostituição. Aqui, a escala subiu para conspirações governamentais, bombas, terrorismo e torneios clandestinos de lutadores numerados. Essa escalada de proporções é algo muito comum em franquias de ação quando chegam na sua segunda ou terceira continuação. Basta olhar para o que aconteceu com franquias ocidentais como Velozes e Furiosos. O problema é que quanto mais distante da realidade a história fica, mais difícil é para o espectador se importar genuinamente com os riscos que o protagonista está correndo. Mas se tem uma coisa que a gente precisa dar o braço a torcer, é a capacidade do Tony Jaa de manter o carisma intacto mesmo no meio dessa loucura toda. Ele consegue transmitir o sofrimento e a desolação do Cam de uma maneira tão sincera que você se pega torcendo do fundo do coração para que ele consiga salvar aquele elefante e desmantelar a organização do LC. Ele coloca o corpo em risco em cada queda e cada pirueta, mantendo a entrega física no nível máximo do começo ao fim do longa. Essa dedicação do ator principal é o verdadeiro motor que impede o filme de naufragar completamente. Nesta terceira parte, deu para notar claramente como os vilões e a estrutura de videogame moldaram o tom absurdo de O Protetor 2. A mistura de atores ocidentais com o creme de la creme dos dublês asiáticos gerou um coquetel exótico que divide opiniões até hoje, mas a gente ainda tem chão pela frente. Na quarta parte do nosso papo, a gente vai analisar em detalhes as cenas de ação mais insanas do filme, incluindo a famosa perseguição de moto nos telhados e o confronto épico na sala de alta voltagem. Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta para a quarta parte da nossa análise completa sobre O Protetor 2. Até aqui a gente já lavou a roupa suja sobre o roteiro maluco, o uso do 3D e a presença icônica do RZ comandando aquela gangue de assassinos numerados. Mas agora chegou a hora de falar do que todo mundo realmente quer ver quando dá o play em um filme do Tony Jaa, as cenas de ação propriamente ditas. Vamos dissecar as sequências de combate mais insanas, ver onde a equipe acertou em cheio e onde o excesso de invenção acabou estragando a experiência de quem é fã de artes marciais de raiz. Uma das sequências mais lembradas e também uma das mais debatidas de todo o longa é, sem dúvida nenhuma, a grande perseguição de motos nos telhados de Bangkok. O cenário por si só já é um espetáculo à parte. Eles pegaram dezenas de motoqueiros com capacetes estilizados e jogaram essa galera inteira para pilotar em cima dos telhados e passarelas estreitas das favelas e prédios da cidade. O Cam está tentando fugir desesperadamente enquanto um enxame de motos surge de todos os cantos imagináveis. A ideia no papel é fantástica, com uma estética visual que lembra muito sequências de videogames de corrida e ação urbana. O problema é que na hora da execução a gente volta para aquele velho dilema dos efeitos visuais. A cena alterna entre dublês reais, fazendo manobras inacreditáveis em lugares altos, e momentos em que o CGI entra em cena para mostrar motos saltando de um prédio para o outro ou caindo no vazio. Quando a cena foca nas acrobacias reais do Tony Jaa, desviando dos veículos em espaços minúsculos, dando saltos mortais por cima de guidões e usando os próprios capacetes dos motoqueiros como ponto de apoio para chutar outros adversários, a cena é eletrizante. É o tipo de coreografia que faz você prender a respiração, porque você percebe a precisão milimétrica que foi necessária para coordenar aqueles dublês no espaço reduzido.
Mas aí vem a computação gráfica e quebra totalmente o ritmo. Tem uma tomada específica em que uma moto explode e o fogo digital parece saído de um jogo de videogame do início dos anos 2000. Isso cria um contraste bizarro dentro da própria sequência. Em um segundo, você está impressionado com a habilidade humana real e a coragem física dos dublês tailandeses, e no segundo seguinte você está rindo de uma explosão mal acabada feita em computador. Se o diretor Pratia Pinkael tivesse mantido essa perseguição focada puramente no trabalho prático de dublês, sem tentar transformar a cena em um blockbuster hollywoodiano cheio de fogo digital, essa perseguição nos telhados estaria no topo da lista das melhores cenas de ação do cinema asiático daquela década. Depois dessa correria desenfreada pelos telhados, o filme nos entrega um dos momentos mais criativos e visivelmente marcantes do segundo ato. A luta na garagem com os focos de incêndio e o uso de sombras. Essa é uma cena em que a iluminação desempenha um papel fundamental. O Cam é encurralado em um galpão escuro, onde pequenos focos de fogo começam a se espalhar pelo chão. A movimentação dos corpos é projetada nas paredes, criando silhuetas gigantescas enquanto os golpes são trocados em ritmo acelerado. Aqui, a direção de fotografia consegue criar um clima sombrio e claustrofóbico muito interessante. Os impactos do Muay Boran soam pesados, e a forma como o Tony Jaa usa o ambiente ao seu redor, subindo em pilares, se esquivando de armas brancas e usando os focos de luz a seu favor, mostra o motivo pelo qual ele é um mestre da composição de cena física. Outra sequência que merece destaque pela ousadia é o combate no galpão de contêineres e na arena de luta subterrânea do LC. Ali nós temos o desfile de estilos de combate que comentamos anteriormente. O Cam precisa enfrentar uma horda de lutadores, um atrás do outro, sem tempo para respirar. É uma verdadeira prova de resistência física. A câmera tenta acompanhar a velocidade dos golpes em planos mais abertos, permitindo que a gente aprecie a extensão dos movimentos. É fantástico ver o contraste do estilo direto e devastador do Tony Jaa contra oponentes que usam capoeira, taekwondo, judô e luta livre. Cada encontro exige que o nosso protagonista adapte a sua postura de combate, buscando brechas nas defesas dos adversários e usando técnicas de alavanca para derrubar caras que têm o dobro do peso dele. E aí nós chegamos ao clímax do filme, que nos reserva uma das escolhas de cenário mais bizarras e exageradas da história do cinema de artes marciais recente: a luta nos trilhos de trem com eletricidade de alta voltagem. Meus amigos, quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu não sabia se ria ou se ficava impressionado com a cara de pau dos roteiristas. Para tentar criar uma ameaça física constante durante o confronto final contra o número 2 e os capangas de elite, eles colocaram os personagens para lutar sobre trilhos energizados por onde passam correntes elétricas de altíssima tensão. A regra da cena é simples: se você tocar o pé ou o corpo no chão de forma errada, sem estar isolado por calçados especiais, você toma um choque brutal que solta faíscas azuis pela tela inteira. E como se isso não fosse o bastante, os lutadores ainda molham os próprios sapatos e enfaixam os pés com panos embebidos em água para conduzir a eletricidade e transformar seus próprios chutes em golpes elétricos. Isso mesmo. O Tony Jaa passa a distribuir chutes que soltam descargas elétricas nos adversários, como se ele fosse o Blanka do Street Fighter ou o Raiden do Mortal Kombat. Apesar do absurdo conceitual, do ponto de vista do entretenimento puro, essa cena é incrivelmente divertida. O trabalho de ritmo e sincronia entre o Tony Jaa e o Marezi Crump nessa luta é espetacular. Eles precisam saltar no tempo exato para evitar as descargas do chão enquanto trocam sequências complexas de soco e chute no ar.
Os efeitos de faíscas elétricas digitais podem parecer datados hoje em dia, mas a energia do combate é tão insana e os atores se entregam de forma tão brutal à cena que você acaba comprando a ideia doida do filme. É aquele momento em que o Protetor 2 assume de vez o seu lado gibi e se joga sem medo no ridículo espetacular. Analisando o conjunto dessas 4 grandes sequências de ação, as motos nos telhados, a garagem escura, a arena subterrânea e os trilhos elétricos, fica evidente que o filme não pecou por falta de ideias. A equipe tentou inovar e trazer conceitos visuais diferentes para cada grande momento do longa. O grande problema foi o excesso de intervenção digital que poluiu a beleza natural da arte marcial tailandesa. No entanto, para quem busca diversão sem compromisso e sequências de pancadaria fora do comum, essa quarta parte do filme entrega um prato cheio de criatividade e absurdos visuais. Chegamos na metade da nossa jornada, pessoal. Sejam muito bem-vindos à quinta parte da nossa análise sobre O Protetor 2. Até agora, a gente já passou por cima do roteiro, analisou a escolha polêmica do 3D, discutiu o carisma do RZA como vilão e dissecou aquelas cenas de ação insanas, com direito a chute elétrico e perseguição de moto nos telhados. Agora, quero mudar um pouco a frequência do nosso rádio e falar de um elemento crucial que muita gente deixa passar batido quando assiste a um filme de artes marciais, mas que faz toda a diferença do mundo na experiência final: o design de som, a sonoplastia dos golpes e a trilha sonora desse longa. Se você parar para pensar, o cinema de ação vive ou morre pelo som. Você pode ter a melhor coreografia do mundo, mas se o barulho do soco parecer uma almofada caindo no sofá, a luta perde metade do impacto. No primeiro, O Protetor, a sonoplastia era visceral e seca. Quando o Tony Jaa quebrava o braço ou o joelho de um adversário, o som do osso estalando era tão alto e limpo que dava até um arrepio na espinha de quem estava sentado no cinema. Era um design de áudio focado no realismo cru, quase documental, projetado para fazer o público sentir a dor física de cada osso partido. Já em O Protetor 2, o trabalho de áudio seguiu a mesma linha de exagero estilizado que tomou conta do resto da produção. Em vez de focarem puramente nos barulhos secos de articulações e ossos, a equipe de pós-produção de som resolveu turbinar cada movimento. Cada chute no ar tem aquele vento exagerado passando. Cada soco tem um grave profundo que treme a caixa de som e cada queda parece um pequeno terremoto. É uma sonoplastia muito mais próxima dos filmes de ação hollywoodianos ou de jogos de luta do que do cinema tradicional asiático. Isso é ruim? Depende muito do que você procura. Se você está esperando aquele realismo brutal do Muay Boran tradicional, esse excesso de efeitos sonoros sintéticos pode parecer meio artificial. Mas, se você já aceitou a proposta do filme de ser uma grande história em quadrinhos em live action, essa sonoplastia superdimensionada acaba funcionando para dar um ritmo constante ao filme. Naquela cena épica do chão elétrico que comentamos na parte 4, por exemplo, o design de som faz um trabalho absurdo. O zumbido da corrente elétrica, as faíscas estalando cada vez que o calçado encosta no trilho e o som estrondoso dos impactos energizados criam uma camada de tensão auditiva fantástica. Você consegue saber exatamente onde a eletricidade está passando só de ouvir os graves e médios da faixa de áudio. E por falar em áudio, precisamos conversar seriamente sobre a trilha sonora. A música de O Protetor 2 é uma mistura bem doida de ritmos tradicionais tailandeses com batidas eletrônicas pesadas, rock industrial e elementos de hip hop. Essa escolha não foi por acaso. A presença do RZA no elenco e o apelo internacional que o filme buscava influenciaram diretamente a identidade musical da produção. Em vez de usar apenas flautas e percussão étnica para pontuar a origem do protagonista,
os compositores colocaram sintetizadores rasgados e baterias eletrônicas aceleradas para acompanhar o ritmo frenético das lutas urbanas. Nas cenas em que o Cam está no campo ou pensando na ligação dele com os elefantes, a trilha sonora apela para instrumentos tradicionais tailandeses, criando uma melodia melancólica e espiritual. É a música tentando resgatar a ancestralidade do personagem, a paz que foi tirada dele quando o animal foi roubado. Mas assim que a pancadaria começa na cidade grande, a música vira uma chave e se transforma em um tecno-industrial frenético, projetado para acelerar o batimento cardíaco de quem está assistindo. Essa mudança brusca de ritmo musical acompanha perfeitamente a edição do filme, que, como a gente já comentou, é errática e cheia de altos e baixos. Em momentos de diálogo ou investigação, a música praticamente some ou fica em um tom de fundo quase imperceptível. Mas basta o primeiro dublê voar na tela para os graves explodirem nos alto-falantes. É uma trilha sonora que não quer ser sutil. Ela está ali para desenhar o ritmo da pancadaria, marcando cada tempo do chute e da esquiva com uma batida eletrônica forte. Um detalhe muito curioso e divertido de notar é como a sonoplastia lida com as reações e os gritos durante as lutas. O Tony Jaa sempre foi um ator de ação muito expressivo vocalmente. Ele solta aqueles gritos característicos de arte marcial a cada golpe definitivo que aplica, o que dá uma sensação de desespero e força bruta inacreditável. Em O Protetor 2, os dubladores e o trabalho de Foley intensificaram esses sons de respiração, dor e esforço físico. Mesmo quando a cena está carregada de efeitos visuais de computador, ouvir o desespero na voz do protagonista e os urros de dor dos capangas ajuda a manter o pé da produção ancorado no esforço humano real. No entanto, há momentos em que a mistura de som peca pelo excesso de poluição sonora. Em certas sequências em que temos motores de moto roncando, explosões digitais, diálogos de fundo e a trilha sonora eletrônica no volume máximo, os efeitos dos golpes corporais acabam ficando soterrados sob uma montanha de barulho. Fica aquela sensação de ruído branco, onde tudo está alto demais ao mesmo tempo, impedindo que o espectador aprecie a precisão sonora de uma boa esquiva ou de um bloqueio de antebraço. Analisando a sonoplastia e a trilha de O Protetor 2 como um todo, fica claro que a equipe de som tentou criar uma atmosfera moderna, ruidosa e de alta energia que combinasse com a estética 3D e o ritmo frenético da produção. Não tem o charme rústico e orgânico do primeiro filme, é verdade, mas cumpre o seu papel de manter o espectador acordado e engajado do começo ao fim. Bate bem movimentadas no meio da correria. Só que tudo acontece de forma tão rápida e sem respiro que o telespectador fica até tonto tentando acompanhar quem está perseguindo quem a cada 10 minutos de projeção. A sensação que dá ao assistir é que o diretor Prashya Pinkael e a equipe de produção disseram o seguinte: vamos socar o máximo de ação possível na tela e o roteiro a gente ajusta depois. O ritmo do filme é totalmente descompassado. Tem momentos em que a narrativa anda muito rápido, pulando de um cenário para o outro sem nenhuma transição lógica, e outros em que ela simplesmente para mostrar uma sequência de luta super longa que nem precisava durar tanto tempo. É essa oscilação rápida e lenta que deixa a experiência meio caótica. Mas se você desligar o cérebro para os furos de roteiro e focar puramente no entretenimento passageiro, dá para tirar algum proveito. Não é uma obra-prima do cinema asiático, longe disso, mas também não é o pior filme de artes marciais já feito na história. Fica ali num meio termo curioso que merece ser dessecado.
Outro ponto que chama muito a atenção é a presença de atores ocidentais no elenco. Isso foi uma clara tentativa dos produtores de vender o filme com mais facilidade para o mercado americano e internacional. Eles trouxeram ninguém menos que o RZA, um dos fundadores do Wu-Tang Clan, para fazer o papel do vilão principal. Se você acompanha a cultura pop, sabe que o RZA é apaixonado por artes marciais e cinema de Kung Fu clássico. O cara vive mandando referências aos filmes da Shaw Brothers nas músicas dele e até já dirigiu produções do gênero. Ver ele aqui como o mestre das sombras que comanda um ringue de lutas clandestinas é, no mínimo, interessante. Ele tem aquela presença marcante, uma postura estilizada, mas a atuação dele varia bastante entre o sério e o exagerado. Ainda assim, é uma adição estilosa que traz um charme diferente para a produção. O grande gargalo de O Protetor 2, aquilo que faz a maioria dos fãs do primeiro filme torcer o nariz, é a escolha estética em relação aos efeitos visuais. O primeiro filme se destacou no mundo inteiro justamente por causa do realismo cru. Não tinha sangue digital caindo da tela, não tinha explosão feita no computador parecendo videogame antigo. Era osso batendo em osso, dublês caindo de alturas absurdas em cima de caixas de papelão e o Tony Jaa mostrando a força do Muay Boran de verdade. Nesta sequência, por algum motivo bizonho, a equipe resolveu usar computação gráfica para tudo. Tem fogo falso, tem faca caindo que parece desenhada no pente, tem fundo verde aparente e até raios elétricos em algumas lutas. Ver um mestre da arte marcial física cercado por CGI de baixa qualidade é doloroso para qualquer entusiasta do gênero. Você fica se perguntando o tempo todo por que diabos tomaram essa decisão criativa. A verdade é que no início dos anos 2010, houve essa onda no cinema asiático de tentar adotar a tecnologia 3D e os efeitos digitais a todo custo para tentar competir com os blockbusters de Hollywood. Só que o orçamento dessas produções locais não chegava nem perto do orçamento de um filme da Marvel ou de uma grande franquia americana. O resultado dessa ambição desmedida foi um filme com visual datado já no dia do seu lançamento. As lutas continuam tendo uma coreografia bacana em vários momentos, porque o talento dos dublês e do elenco artesanal continua lá, mas o acabamento visual estraga a imersão. É como se você comprasse um carro esportivo incrível, mas pintasse a lataria com tinta guache que sai na chuva. A estrutura do carro é boa, mas o visual decepciona logo de cara. Mesmo com todas essas ressalvas, eu não consigo odiar esse filme totalmente. Ele tem uma energia contagiante de filme B que sabe que é exagerado e não se leva tão a sério em determinados momentos. Tem uma cena de perseguição de motocicletas nos telhados que é o puro suco do absurdo visual. É o tipo de sequência em que a lógica da física é jogada pela janela sem nenhum pudor. Se você entrar no clima e aceitar que está assistindo a um espetáculo de dublês fazendo loucuras com um filtro digital esquisito por cima, a diversão acontece. Não chega perto da genialidade do primeiro filme, que para mim continua sendo uma referência absoluta do cinema de ação moderno, mas serve como um passatempo honesto para uma tarde de domingo sem nada melhor para fazer. E a atuação em geral, vamos ser muito sinceros aqui entre nós. Ninguém assiste a um filme do Tony Jaa esperando performances dignas de premiação no Oscar. O foco aqui é o impacto físico e a presença de cena. O Tony Jaa continua entregando aquela cara de dor, desespero e determinação que ele sabe fazer muito bem.
O carisma dele como herói relutante funciona porque a gente realmente torce para o cara recuperar o elefante e sair vivo daquela confusão toda. O restante do elenco flutua entre o aceitável e o pastelão. Tem personagens secundários que existem puramente para dar um alívio cômico bastante duvidoso, daqueles que funcionam muito bem para o público local da Tailândia, mas que para o espectador ocidental soaram um pouco exagerado e fora do tom. Quando o filme chegou aos cinemas e depois ao mercado de vídeo, as críticas foram bastante duras e com razão. A maioria dos críticos e dos fãs do gênero apontou exatamente esses problemas que estou destacando aqui. O consenso geral foi de que a obra era um produto mediano, que só existiu por causa do peso do nome do primeiro filme. Ficou aquele gosto de que a franquia poderia ter entregado algo muito mais épico se tivesse mantido os pés no chão e focado no realismo acrobático que consagrou o estilo do Tony Jaa no começo da carreira dele. O tempo que se passou entre os dois filmes acabou criando uma expectativa gigante na cabeça do público, e quando a entrega foi esse pacote cheio de efeitos digitais duvidosos, o choque foi inevitável. No entanto, vale ressaltar como esse filme se encaixa no grande cenário das artes marciais no cinema. Ele representa o fim de uma era e a transição para um modelo mais comercial e pasteurizado. Ele tenta ser um filme de ação para a massa, com uma pegada quase de gibi, onde os heróis e vilões parecem ter superpoderes implícitos. Se você olhar sob essa ótica de entretenimento sem compromisso, ele tem o seu valor histórico e de entretenimento. Não dá para descartar totalmente o esforço físico que a equipe de dublês fez ali. As coreografias de luta ainda têm momentos brilhantes em que o Muay Thai tradicional se mistura com outras modalidades, mostrando a versatilidade dos profissionais envolvidos na produção. Para a gente encerrar essa nossa introdução geral sobre o Protetor 2, o saldo final é de um filme que tentou abraçar o mundo e acabou escorregando na própria ambição visual. Tem lutas decentes? Tem. Tem atores conhecidos no meio do caminho? Tem. Mas o excesso de computação gráfica e o roteiro remendado impedem que ele chegue ao topo do gênero. Se você é fã do Tony Jaa e quer ver tudo o que o cara já fez na vida, vale a pena dar o play. Se você procura a magia rústica e impressionante do primeiro filme, vá com a expectativa bem alinhada para não se decepcionar. A gente ainda vai destrinchar muito mais detalhes sobre as cenas de combate, a trilha sonora, as curiosidades das filmagens e a bilheteria desse longa. E aí, galera, bem-vindos de volta para essa segunda parte do nosso papo sobre O Protetor 2. Na primeira parte, a gente deu aquela geral sobre a premissa, as escolhas estéticas duvidosas e o choque que foi ver essa continuação quase 10 anos depois do original. Agora, quero me aprofundar um pouco mais nos bastidores e na estrutura que fez esse filme acontecer, porque a história por trás da criação dessa obra é tão doida quanto o próprio roteiro. Para vocês entenderem o contexto real de quando esse projeto começou a sair do papel, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Depois do sucesso avassalador do primeiro filme em 2005, o Tony Jaa virou uma estrela internacional do dia para a noite. Todo mundo em Hollywood queria o cara, todo estúdio de ação tentava colocar a mão nele. Só que a carreira dele passou por momentos extremamente turbulentos na Tailândia, com problemas contratuais, estresse extremo nas filmagens de Ong Bak 2 e até um período em que ele decidiu se afastar de tudo e virar monge num templo budista.
Quando ele finalmente voltou para o cinema comercial e aceitou fazer O Protetor 2, o cenário da indústria já tinha mudado completamente. O estúdio Saramoncol Film International sabia que precisava entregar algo gigante para recuperar o tempo perdido, mas eles cometeram o erro clássico de achar que mais é melhor. Mais orçamento, mais efeitos especiais, mais personagens de fora e mais explosões. Só que no cinema de artes marciais tradicional, o excesso de penduricalhos quase sempre atrapalha a essência do negócio. A grande razão para o primeiro filme ter funcionado tão bem foi a direção do Pratya Pinkail, aliada à coordenação de lutas do mestre Pana Hitchcray, que infelizmente faleceu pouco tempo depois desta sequência. O Pana Hitchcray era simplesmente o cérebro por trás de todas as sequências de ação insanas do cinema tailandês. O estilo dele era brutal, focado em mostrar o impacto real, com dublês que literalmente se colocavam em perigo para entregar a melhor tomada possível. Nessa segunda parte da franquia, percebe-se claramente uma luta interna entre a visão clássica do Pana Hitchcray e as exigências do estúdio para tornar o filme uma produção moderna em 3D. Naquela época, o cinema mundial estava obcecado pelo 3D por causa do sucesso de Avatar, e todo o estúdio achava que precisava lançar seus filmes nesse formato para cobrar ingressos mais caros. Só que filmar artes marciais em 3D nativo ou converter na pós-produção exige uma linguagem de câmera completamente diferente. No cinema tradicional de ação asiático, você usa cortes rápidos, ângulos fechados para dar sensação de velocidade e aproximação física. Para o 3D funcionar sem dar dor de cabeça no público, a câmera precisa ficar mais parada, os cenários precisam ter mais profundidade e as lutas têm que ser mais espaçadas. Essa exigência técnica engessou bastante a fluidez característica que o Tony Jaa costumava ter na tela. E fala sério, galera, a gente percebe esse engessamento em várias cenas do filme. Tem momentos em que o Tony Jaa dá um chute ou arremessa um objeto na direção da câmera de um jeito tão forçado só para fazer o efeito 3D pular na cara do espectador, que fica parecendo uma atração de parque de diversões dos anos 90. Em vez de a câmera seguir a plasticidade do movimento do lutador, é o lutador que precisa adaptar a sua arte marcial para servir ao ângulo da câmera 3D. É por isso que muitos movimentos parecem menos viscerais do que no primeiro longa. A sensação de perigo real, de que aqueles caras realmente estavam se quebrando na filmagem, desapareceu sob uma camada pesada de planejamento técnico voltado para a profundidade de tela e para os efeitos gerados por computador. Mas nem tudo é desastre quando a gente analisa o design de produção e as locações. O filme faz um trabalho interessante em mostrar uma Tailândia mais urbana, noturna e industrial, em comparação com as paisagens mais tradicionais e rurais que a gente costuma ver em produções locais. Tem um contraste bem marcado entre a simplicidade do Cam, o nosso protagonista, que só quer viver em paz no seu acampamento de elefantes vestindo roupas simples de algodão, e o mundo decadente, cheio de luzes de neon, garagens abandonadas e arenas subterrâneas onde as gangues e os vilões operam. Esse contraste visual reforça essa ideia do homem tradicional do campo sendo jogado no meio de uma selva de pedra corrupta e moderna. Outro detalhe bacana de ressaltar é como o roteiro tenta amarrar as origens das lutas corporais com a própria cultura do país. O Cam não é apenas um cara que sabe bater.
Ele é o herdeiro de uma linhagem de guardiões conhecidos como Jaturan-Kabart, os guerreiros sagrados que protegiam os elefantes de guerra dos reis da Tailândia nos tempos antigos. As técnicas de luta que ele usa no filme são derivadas do Muay Boran, especificamente focado em desarticular juntas, quebrar ossos e usar os joelhos e cotovelos como armas letais. Quando o filme esquece os efeitos de computação gráfica e deixa o Tony Jaa executar esses movimentos de imobilização e impacto de perto, o filme brilha. É o Tony Jaa em seu estado puro, mostrando por que ele se tornou uma lenda viva do cinema de ação. Também vale a pena conversar sobre a introdução das personagens femininas nesta sequência, em especial as gêmeas Ping Ping e Pong Pong, interpretadas pelas profissionais de artes marciais Dija Yanin e Terada Kitseriprapas. A Dija Yanin já era uma figura gigantesca no cinema de ação tailandês depois de ter estrelado o filme Chocolate em 2008, onde ela impressionou o mundo inteiro com suas habilidades acrobáticas e seu estilo de luta agressivo. Ver a Dija Yanin dividir a tela com o Tony Jaa era o grande sonho de consumo de 10 em cada 10 fãs de artes marciais daquela época. A expectativa para esse encontro na tela era astronômica, e quando o filme finalmente entrega esse confronto, a energia muda completamente. A participação da Dija Yanin traz um dinamismo excelente para as cenas de perseguição. As personagens delas têm uma motivação pessoal muito forte, mesmo que baseada num erro absurdo de julgamento. Elas acreditam piamente que o Kam assassinou a tia delas de forma covarde, então elas não estão ali apenas para cumprir uma ordem, que ele precisa vender os golpes de um jeito exagerado para parecer que o personagem do RZA é uma ameaça física real. Mas quer saber de uma coisa? Apesar de ser uma escolha esquisita, essa presença do RZA dá uma energia de filme B tão absurda e divertida que é quase impossível não dar um sorriso acompanhando aquilo tudo. Além do LC, o filme constrói uma galeria de capangas numerados que servem como uma verdadeira escada de obstáculos para o Kam. À medida que o protagonista vai invadindo o complexo do vilão, ele precisa ir enfrentando lutador por lutador em uma estrutura que lembra muito a progressão de um videogame de luta clássico dos anos 90, tipo Street Fighter ou Mortal Kombat. Cada assassino tem um estilo visual próprio e uma modalidade de combate específica. Tem o cara focado em arremessos brutais, tem lutadores peritos em armas brancas e tem até gangues inteiras vestidas com roupas urbanas que usam técnicas de parkour e acrobacias de rua para cercar o nosso herói. Uma das sequências mais icônicas e comentadas desse meio de filme é a luta contra o número 2, interpretado pelo excelente ator e artista marcial Mahésh Crump. O Mahésh é um cara gigantesco, com uma agilidade impressionante e uma presença de cena ameaçadora de verdade. A luta entre o Kam e o número 2 acontece em um ambiente fechado, perto de trilhos de trem e áreas industriais, e é de longe um dos pontos altos do filme em termos de coreografia física. Ali você vê o Tony Jaa sendo testado de verdade por um oponente que tem alcance, força e velocidade. A dinâmica entre a rapidez do Muay Thai, do Kam, e o estilo pesado e agressivo do número 2 entrega minutos de pura adrenalina sem precisar depender tanto de efeitos digitais. É o tipo de cena de combate que limpa o paladar do espectador depois de assistir a tantos efeitos visuais duvidosos.
E não dá para deixar de mencionar a participação do ator norte-americano Dan Chupong, outro grande nome do cinema de ação tailandês que estrelou filmes incríveis como Born to Fight. Ter o Dan Chupong no elenco como um dos capangas de elite do vilão foi uma sacada genial para os fãs ardorosos do cinema asiático. A inclusão desses nomes mostra que a produção realmente tentou montar um elenco de dublês e lutadores de altíssimo nível. O problema nunca foi o talento das pessoas que estavam na frente da câmera, mas sim as decisões de direção e edição que tentavam transformar lutas perfeitamente executadas em espetáculos visuais artificiais cheios de filtros e cortes desnecessários. Conforme a trama avança para o seu terço final, o plano do Hélice fica ainda mais mirabolante e sinistro. Ele não quer apenas usar o Cam como seu lutador particular. Ele envolve o protagonista em uma conspiração geopolítica para assassinar um líder político de alto escalão durante uma conferência de paz. A lógica do vilão é usar o amor que o Cam tem pelo seu elefante como chantagem psicológica. Se o Cam não cumprir a missão e assassinar a autoridade indicada, o elefante morre. E para garantir que o herói não dê para trás, eles ainda colocam uma microbomba no próprio animal. Sim, meus amigos, vocês não ouviram errado. O roteiro colocou um explosivo em um elefante para forçar o protagonista a virar um assassino internacional. É esse nível de loucura narrativa que torna O Protetor 2 um filme tão único e bizarro na história do cinema de ação. Quando você para pensar no absurdo dessa premissa, fica claro que o filme abandonou qualquer tipo de pé no chão que ainda restava. O primeiro filme já tinha uma premissa exagerada, mas se mantinha focado na busca pessoal e no submundo do tráfico de animais e prostituição. Aqui, a escala subiu para conspirações governamentais, bombas, terrorismo e torneios clandestinos de lutadores numerados. Essa escalada de proporções é algo muito comum em franquias de ação quando chegam na sua segunda ou terceira continuação. Basta olhar para o que aconteceu com franquias ocidentais como Velozes e Furiosos. O problema é que quanto mais distante da realidade a história fica, mais difícil é para o espectador se importar genuinamente com os riscos que o protagonista está correndo. Mas se tem uma coisa que a gente precisa dar o braço a torcer, é a capacidade do Tony Jaa de manter o carisma intacto mesmo no meio dessa loucura toda. Ele consegue transmitir o sofrimento e a desolação do Cam de uma maneira tão sincera que você se pega torcendo do fundo do coração para que ele consiga salvar aquele elefante e desmantelar a organização do LC. Ele coloca o corpo em risco em cada queda e cada pirueta, mantendo a entrega física no nível máximo do começo ao fim do longa. Essa dedicação do ator principal é o verdadeiro motor que impede o filme de naufragar completamente. Nesta terceira parte, deu para notar claramente como os vilões e a estrutura de videogame moldaram o tom absurdo de O Protetor 2. A mistura de atores ocidentais com o creme de la creme dos dublês asiáticos gerou um coquetel exótico que divide opiniões até hoje, mas a gente ainda tem chão pela frente. Na quarta parte do nosso papo, a gente vai analisar em detalhes as cenas de ação mais insanas do filme, incluindo a famosa perseguição de moto nos telhados e o confronto épico na sala de alta voltagem. Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta para a quarta parte da nossa análise completa sobre O Protetor 2. Até aqui a gente já lavou a roupa suja sobre o roteiro maluco.
o uso do 3D e a presença icônica do RZ comandando aquela gangue de assassinos numerados. Mas agora chegou a hora de falar do que todo mundo realmente quer ver quando dá o play em um filme do Tony Jaa, as cenas de ação propriamente ditas. Vamos dissecar as sequências de combate mais insanas, ver onde a equipe acertou em cheio e onde o excesso de invenção acabou estragando a experiência de quem é fã de artes marciais de raiz. Uma das sequências mais lembradas e também uma das mais debatidas de todo o longa é, sem dúvida nenhuma, a grande perseguição de motos nos telhados de Bangkok. O cenário por si só já é um espetáculo à parte. Eles pegaram dezenas de motoqueiros com capacetes estilizados e jogaram essa galera inteira para pilotar em cima dos telhados e passarelas estreitas das favelas e prédios da cidade. O Cam está tentando fugir desesperadamente enquanto um enxame de motos surge de todos os cantos imagináveis. A ideia no papel é fantástica, com uma estética visual que lembra muito sequências de videogames de corrida e ação urbana. O problema é que na hora da execução a gente volta para aquele velho dilema dos efeitos visuais. A cena alterna entre dublês reais, fazendo manobras inacreditáveis em lugares altos, e momentos em que o CGI entra em cena para mostrar motos saltando de um prédio para o outro ou caindo no vazio. Quando a cena foca nas acrobacias reais do Tony Jaa, desviando dos veículos em espaços minúsculos, dando saltos mortais por cima de guidões e usando os próprios capacetes dos motoqueiros como ponto de apoio para chutar outros adversários, a cena é eletrizante. É o tipo de coreografia que faz você prender a respiração, porque você percebe a precisão milimétrica que foi necessária para coordenar aqueles dublês no espaço reduzido. Mas aí vem a computação gráfica e quebra totalmente o ritmo. Tem uma tomada específica em que uma moto explode e o fogo digital parece saído de um jogo de videogame do início dos anos 2000. Isso cria um contraste bizarro dentro da própria sequência. Em um segundo, você está impressionado com a habilidade humana real e a coragem física dos dublês tailandeses, e no segundo seguinte você está rindo de uma explosão mal acabada feita em computador. Se o diretor Pratia Pinkael tivesse mantido essa perseguição focada puramente no trabalho prático de dublês, sem tentar transformar a cena em um blockbuster hollywoodiano cheio de fogo digital, essa perseguição nos telhados estaria no topo da lista das melhores cenas de ação do cinema asiático daquela década. Depois dessa correria desenfreada pelos telhados, o filme nos entrega um dos momentos mais criativos e visivelmente marcantes do segundo ato. A luta na garagem com os focos de incêndio e o uso de sombras. Essa é uma cena em que a iluminação desempenha um papel fundamental. O Cam é encurralado em um galpão escuro, onde pequenos focos de fogo começam a se espalhar pelo chão. A movimentação dos corpos é projetada nas paredes, criando silhuetas gigantescas enquanto os golpes são trocados em ritmo acelerado. Aqui, a direção de fotografia consegue criar um clima sombrio e claustrofóbico muito interessante. Os impactos do Muay Boran soam pesados, e a forma como o Tony Jaa usa o ambiente ao seu redor, subindo em pilares, se esquivando de armas brancas e usando os focos de luz a seu favor, mostra o motivo pelo qual ele é um mestre da composição de cena física. Outra sequência que merece destaque pela ousadia é o combate no galpão de contêineres e na arena de luta subterrânea do LC.
Ali nós temos o desfile de estilos de combate que comentamos anteriormente. O Khan precisa enfrentar uma horda de lutadores, um atrás do outro, sem tempo para respirar. É uma verdadeira prova de resistência física. A câmera tenta acompanhar a velocidade dos golpes em planos mais abertos, permitindo que a gente aprecie a extensão dos movimentos. É fantástico ver o contraste do estilo direto e devastador do Tony Jaa contra oponentes que usam capoeira, taekwondo, judô e luta livre. Cada encontro exige que o nosso protagonista adapte a sua postura de combate, buscando brechas nas defesas dos adversários e usando técnicas de alavanca para derrubar caras que têm o dobro do peso dele. E aí nós chegamos ao clímax do filme, que nos reserva uma das escolhas de cenário mais bizarras e exageradas da história do cinema de artes marciais recente: a luta nos trilhos de trem com eletricidade de alta voltagem. Meus amigos, quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu não sabia se ria ou se ficava impressionado com a cara de pau dos roteiristas. Para tentar criar uma ameaça física constante durante o confronto final contra o número 2 e os capangas de elite, eles colocaram os personagens para lutar sobre trilhos energizados por onde passam correntes elétricas de altíssima tensão. A regra da cena é simples: se você tocar o pé ou o corpo no chão de forma errada, sem estar isolado por calçados especiais, você toma um choque brutal que solta faíscas azuis pela tela inteira. E como se isso não fosse o bastante, os lutadores ainda molham os próprios sapatos e enfaixam os pés com panos embebidos em água para conduzir a eletricidade e transformar seus próprios chutes em golpes elétricos. Isso mesmo, o Tony Jaa passa a distribuir chutes que soltam descargas elétricas nos adversários, como se ele fosse o Blanka do Street Fighter ou o Raiden do Mortal Kombat. Apesar do absurdo conceitual, do ponto de vista do entretenimento puro, essa cena é incrivelmente divertida. O trabalho de ritmo e sincronia entre o Tony Jaa e o Mahrez Crump nessa luta é espetacular. Eles precisam saltar no tempo exato para evitar as descargas do chão enquanto trocam sequências complexas de soco e chute no ar. Os efeitos de faíscas elétricas digitais podem parecer datados hoje em dia, mas a energia do combate é tão insana e os atores se entregam de forma tão brutal à cena que você acaba comprando a ideia doida do filme. É aquele momento em que o Protetor 2 assume de vez o seu lado gibi e se joga sem medo no ridículo espetacular. Analisando o conjunto dessas 4 grandes sequências de ação, as motos nos telhados, a garagem escura, a arena subterrânea e os trilhos elétricos, fica evidente que o filme não pecou por falta de ideias. A equipe tentou inovar e trazer conceitos visuais diferentes para cada grande momento do longa. O grande problema foi o excesso de intervenção digital que poluiu a beleza natural da arte marcial tailandesa. No entanto, para quem busca diversão sem compromisso e sequências de pancadaria fora do comum, essa quarta parte do filme entrega um prato cheio de criatividade e absurdos visuais. Chegamos na metade da nossa jornada, pessoal. Sejam muito bem-vindos à quinta parte da nossa análise sobre O Protetor 2. Até agora, a gente já passou por cima do roteiro, analisou a escolha polêmica do 3D, discutiu o carisma do RZA como vilão e dissecou aquelas cenas de ação insanas, com direito a chute elétrico e perseguição de moto nos telhados. Agora,
quero mudar um pouco a frequência do nosso rádio e falar de um elemento crucial que muita gente deixa passar batido quando assiste a um filme de artes marciais, mas que faz toda a diferença do mundo na experiência final: o design de som, a sonoplastia dos golpes e a trilha sonora desse longa. Se você parar para pensar, o cinema de ação vive ou morre pelo som. Você pode ter a melhor coreografia do mundo, mas se o barulho do soco parecer uma almofada caindo no sofá, a luta perde metade do impacto. No primeiro, O Protetor, a sonoplastia era visceral e seca. Quando o Tony Jaa quebrava o braço ou o joelho de um adversário, o som do osso estalando era tão alto e limpo que dava até um arrepio na espinha de quem estava sentado no cinema. Era um design de áudio focado no realismo cru, quase documental.